Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Então, primeiramente, para quem não conhece a Beatriz, né, a Bia, ela é minha noiva, a gente trabalha junto, ela é responsável pelos planejamentos, né, dos casos que eu executo, então ela me ajuda nos planejamentos. E a gente vai falar hoje na live sobre planejamento, né, a importância do planejamento, né, em se obedecer a alguns critérios para você ter sucesso lá na frente no teu trabalho definitivo, na tua reabilitação definitiva, né? Então, Bia, obrigado por estar aqui hoje, né? A Bia geralmente fica entre Curitiba e Cascavel, me ajudando, né? Mas ainda tô, sempre... né? Ainda tô na ponte aérea aqui. Mas esse ano vai ser casamento e ela vai vir aqui para Cascavel. Obrigado, Bia, por você estar aqui, por ter se disponibilizado a fazer. A gente fez mesmo um conteúdo para passar para vocês hoje aqui na live, né? Espero que vocês gostem. É um conteúdo que a Bia faz com maestria, né? A gente sentou junto ali, selecionamos alguns slides, preparamos algumas coisas bem legais para passar para vocês, tá? Não, e é um conteúdo que vai abranger todo mundo, né? Tanto o pessoal da cerâmica quanto o pessoal da Prótese Total, do protocolo que me acompanha também. Então, o planejamento ele é essencial, ele é fundamental para todas as áreas, né? Inclusive, o Ginton vai falar um pouquinho mais sobre isso. Exatamente. O detalhe é o seguinte, pessoal, eu acho, assim, no meu ponto de vista, né? Eu passei pela Prótese Total e a Prótese Total fez total diferença no meu conhecimento, né? Para eu poder realizar as reabilitações que eu faço hoje. Então eu vejo assim, o mundo hoje caminhou para a era digital, né? Mas, para quem não sabe, né, a Bia é especialista em Prótese Total, né? Ela se especializou nessa área e a Prótese Total hoje, os conceitos da Prótese Total, eles são fundamentais hoje em qualquer tipo de reabilitação, né? Até nos planejamentos digitais. A gente precisa saber altura de borda incisal, a gente precisa saber suporte labial, plano oclusal, né? Em linha média. Então, todos aqueles conceitos que a gente aprende na Prótese Total, eles são usados até hoje na parte digital. Então, eu vejo assim, eu vi alguma coisa do Gameiro no Instagram essa semana, dizendo que a Prótese Total é a mãe de todas as reabilitações, e eu concordo plenamente com essa afirmação. Eu acho que foi muito feliz, né? Quem colocou, não me lembro quem foi que postou. Cambeiro, Bernardo. Cambeiro. Ah, não, foi o Cambeiro, desculpa, o Cambeiro, pessoal. Então, eu acho que ele foi extremamente feliz na colocação dele, né? Eu acho que é exatamente isso. A Prótese Total, ela nos dá o conceito de reabilitação. O mesmo conceito que você tem para fazer um planejamento de uma Prótese Total é o mesmo conceito para fazer uma reabilitação de um protocolo cerâmico, né? Então, hoje, a Bia me ajuda muito nessa parte e a gente não pode deixar de compartilhar com os nossos seguidores, né, Bia? O que a gente tem feito e o que tem dado certo para a gente, tá? Então, antes de a gente começar a entrar direto no conteúdo, eu estava assistindo um filme esses dias atrás aí, né? Tava passando no Netflix, a gente tava assistindo, na verdade não era um filme, era um desenho com a minha filha e tal, a gente tava olhando os negócios. E aí passou, a gente tava vendo sobre um filme da Alice no País das Maravilhas, né? Onde a Alice está perdida e pergunta pro gato, né? O caminho, algum caminho para seguir. E o gato pergunta para ela para onde que ela quer ir. E ela fala assim, não, qualquer caminho, você precisa chegar em algum lugar. E ele fala assim, não, mas para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve, né? Então, para quem não sabe onde vai, né, qualquer caminho serve, né? Então, para quem não tem o planejamento, pode ir, qualquer caminho serve. Isso não é só dentro da prótese dental, né? Isso não é só... Isso é em todas as áreas da nossa vida. Se você não tem um planejamento, se você não tem um mapa para onde você vai e que caminho você vai tomar, você pode chegar em um lugar que não é o lugar que você deseja. E às vezes, para sair desse lugar, é muito complicado. Você tem que pagar um preço alto depois para sair desse lugar. Então, assim, eu aconselho, eu faço isso na minha vida pessoal, eu faço um planejamento anual, às vezes a cada 2 anos, um planejamento que eu quero daqui 2 anos, um planejamento para daqui 5 anos, para que eu consiga conquistar aquilo que foi o meu objetivo. E eu vejo que, quando eu traço o meu objetivo, quando eu sei aonde é o lugar que eu quero chegar, eu vou atrás de saber como eu faço para chegar lá. Então, quais são os caminhos, né? Se eu tenho algum atalho, se eu tenho que pegar um caminho diferente para poder chegar lá, né? Então, eu sei exatamente o mapa que eu tenho que fazer. E, às vezes, o que acontece? As nossas distrações e tal, faz com que a gente não chegue tão rápido, né? Mas, com planejamento, se souber exatamente aonde você quer ir, você chega e você conquista coisas que talvez
você jamais imaginava conquistar. Tá? Então, é uma breve introdução, uma reflexão, só para deixar para vocês. Eu gosto de estar tirando esses contextos para passar para os meus alunos, para passar para o pessoal que convive comigo, né? O pessoal que está junto comigo sempre, porque eu vejo que eu levo eles a pensar, né, o porquê que não está dando certo. A gente para de culpar os outros, né? Para de culpar, no caso lá da Alice, para de culpar o gato, para de culpar o coelho, né? Quem que é o gato, quem que é o coelho da tua vida que está tirando tá tirando a tua sorte, né? Tá tirando a tua direção. Então, eu acho que é isso que a gente tem que prestar atenção, né, Bia? Aí é focar no teu objetivo, né? Saber por onde ir para você conquistar ele, tá? Fica essa reflexão para vocês, antes da gente entrar no nosso conteúdo, né? Então vamos lá, Bia, eu vou deixar você falando e a gente vai trocando algumas ideias. Pessoal, e na reabilitação não é diferente, né? Nas reabilitações o planejamento é fundamental para o sucesso final da prótese. Né? Deixa eu só dar um recadinho para eles, né? A gente não está vendo as perguntas, se vocês estão comentando ou não. Então o que a gente vai fazer? A Thaís e o Rodrigo, né, que é a nossa equipe aí, que dá todo o suporte, eles vão ir selecionando as perguntas, tá? Que vocês vão fazendo. E aí, no final, a gente responde algumas delas, tá bom? Se der tempo, né? O assunto é bem amplo. A gente vai falar aí o máximo que a gente conseguir passar de conhecimento para vocês. Uhum. Se der tempo, no final, a gente seleciona algumas perguntas e aí a gente responde algumas delas para vocês, tá bom? É isso aí. Então, como eu estava falando, né, como a gente já disse, sobre o planejamento é fundamental em qualquer tipo de reabilitação, na vida, né, e principalmente nas reabilitações grandes, né? Porque se a gente não tiver um norte para onde seguir, a gente acaba se debatendo com situações que não são favoráveis, principalmente por meio oral. Né? Então a gente acaba tendo que fazer próteses que os implantes estão vestibularizados, ou estão muito palatinizados, ou não tem espaço nenhum, que vai gerar uma prótese super frágil, que vai gerar fratura de dentes, né? Fratura de barra. Exatamente. Vai impossibilitar, às vezes, um caso de pretal. Exatamente. Porque o planejamento ele já te mostra o diagnóstico, né? Ele te dá um diagnóstico prévio. Tá? Esse caso ele não é indicado para esse material. Né? Ele já te indica. Não adianta você insistir, fazer, sei lá, metal, zircônia, o que for. Né? Então, você já consegue ter uma prévia, né? um diagnóstico prévio, né? Do que usar, do que utilizar, como vai utilizar, né? Quanto tempo você vai demorar para executar esse caso, né, Bia? Então, a gente vê assim, eu falo sempre para a Bia, né? O nosso cliente mandou todos os requisitos que a gente pede para fazer o planejamento. Se não mandou, a gente espera ele mandar, a gente não inicia o caso, a gente não vai fazendo o caso no escuro. Porque senão o que acontece? É um que não é nosso, na verdade. A partir do momento assume que você assume a responsabilidade. Então, se o negócio não está de acordo, não está bem planejado, me manda uma foto, não tenho foto, faz sem foto mesmo, para tentar acertar, por exemplo, a cor de uma gengiva ou a cor de um dente. Exatamente. Então, assim, você está assumindo um erro, né? Então, que muitas vezes não é laboratorial. Então, essa comunicação técnico-científica é fundamental, né? Então, isso é super importante em todas as áreas, né? Exatamente. Então, eu vou passar uns slidezinhos aqui para vocês, tá? Sobre planejamento de protocolo. Esse é um planejamento reverso, que é o planejamento que acontece antes dos implantes, tá? Que é na minha opinião, assim, é um dos mais importantes. Porque realmente é ali que você tem a chance, que o cirurgião dentista tem a chance de te dar condições de fazer o trabalho ideal, né? Porque às vezes ele sem um planejamento nenhum, só colocando os implantes na posição ideal óssea, muitas vezes isso é um problema para a prótese, né? Porque eu não vou ter espaço, eu não vou conseguir espaço de higienização, eu não vou ter conseguir flanges, né? Não vou conseguir condicionar o tecido. Exatamente. Né? Tudo isso, por isso que às vezes eu recebo muitas perguntas. Mas qual a situação ideal, né? Como você tem que deixar a base da prótese para ter uma higiene ideal? Ou essa não é a situação ideal? Mas essa parte é o clínico que, junto com o técnico, eles têm que planejar junto, para que no final isso aconteça. Não adianta fazer tudo de qualquer maneira e no final você querer que eu te dê, ou a Bia, ou você que está assistindo a gente faça um milagre para que aconteça essa situação de indicação biológica, né? Para que tenha uma situação biológica favorável, né? Para que tenha uma higienização.
não é a gente que resolve isso, não é no último passo, não é lá na cerâmica que a gente resolve isso. Isso a gente condiciona durante todo o nosso planejamento. Inclusive, planejamento reverso, né? O planejamento reverso, nesse caso a gente vai mostrar, ele orientou, né, o nosso cliente, né, ele orientou o nosso cliente a estar colocando os implantes na melhor posição, né? Indicou para ele o que precisava ser removido de osso, né, para que a gente conseguisse uma boa base, né, na prótese que a gente executou. Não, isso é muito importante, fazer a planificação do rebordo mesmo na cirurgia, né? Fazer uma osteotomia, não deixar aquela crise e só colocar os implantes em cima. Senão, muitas vezes, acaba sendo inviável você conseguir fazer uma prótese realmente convexa, né? Com uma base higienizável, que o paciente consiga manter uma saúde dessa prótese. Então, tudo isso é no planejamento. E o meu planejamento é o mesmo planejamento que vai para o Ginton depois, para ele fazer o protocolo cerâmico dele, tá? Muitas vezes a gente trabalha junto assim, como que eu faço? Eu faço toda a parte de plano de orientação, montagem dos dentes, aí o dentista vai ver todas as informações, da mesma forma como uma prótese total, né? Dimensão vertical, plano oclusal, linha do sorriso, estética, suporte labial, tudo é igual, é a mesma coisa. Exatamente. Aí só ali no meio do caminho que dá uma mudadinha. Mas muitas vezes eu acriliso esse protocolo, faço um protocolo provisório para o paciente que vai usar uma prótese pretal, né, uma zircônia ou até mesmo uma metalocerâmica, já vai se acostumando com essa prótese. Claro. E a gente faz uma réplica, né? A gente faz uma réplica, exatamente. Quem conhece a técnica das muralhas, do mocap, sabe que a gente utiliza todo esse planejamento para devolver o paciente exatamente o que a gente planejou. Não tem surpresas lá no final. Né? A gente não trabalha com um imprevisto. Né? Quando a gente termina o planejamento, a gente tem tudo bem desenvolvido, a gente já somente faz uma prova, às vezes, da estrutura, se a gente não fez a conferência em index, né? E aí já manda, a peça já vai pronta. Por quê? Porque a gente já... O erro, ou o imprevisto, ou a modificação já ocorreu no planejamento. Tá? Então, para o definitivo, a gente não tem mais dúvida. A gente já está definido. Exatamente, né? Porque não tem nada pior que mudar a linha média, principalmente numa estrutura de cerâmica, né? Exatamente. Que já está a estrutura já feita embaixo. Então, para a gente, da prótese total do protocolo, já é muito doloroso a gente ter que mudar a linha média ali na prova, porque a gente tem que remontar tudo. Mas, mesmo assim, é muito mais fácil do que no caso de uma reabilitação em cerâmica, em pretal, em metal, que você perde toda a estrutura, né? Você realmente tem que fazer o trabalho todo de novo, tá? Então, eu vou passar aqui os slides do planejamento reverso, que é o que é feito antes da cirurgia, e depois a gente vai conversando mais um pouquinho sobre isso, a gente vai falando um pouquinho mais sobre o passo a passo dele, e daí no final vocês vão perguntando se surgirem dúvidas, tá? Então vamos lá. Então aqui coloquei uma frase que eu sempre uso, que eu gosto bastante, que pra mim é a frase perfeita, né? Que se você falha em planejar, você tá planejando falhar. Então você não pode falhar em planejar. Você tem roubou de mim essa frase, pessoal. Tá? Não roubei, foi ele que roubou de mim. Tá? A frase eu passei pra ele, tá? Mentira isso aí. Vamos lá. Então aqui tem o caso de uma paciente, ela vai fazer o protocolo, ela tinha todos os dentes em boca, tá? Então, isso é uma dica muito legal, tá? Isso foi o Gino que me orientou a fazer dessa forma, que é fazer essas linhas, uma análise facial, realmente, do paciente. Então, sempre peça pro teu dentista te mandar uma foto do paciente de rosto todo, tá? Então, pode ser de celular. Pode ser de celular, não precisa ser uma câmera profissional. Isso já orienta, né? O paciente em pé, reto, olhando bem de frente para a câmera, é uma foto de rosto todo, com o olho aberto. Porque aí você tem a possibilidade de traçar essas linhas. Quem não tem Keynote pode fazer manualmente mesmo, imprimir a foto, riscar com régua, sabe? Então, assim, o importante é alinhar. É você alinhar a linha média da face do paciente, né? Então a gente descobriu a linha média da face do paciente, nos orientamos pela asa de nariz, né? Onde a gente vai posicionar os caninos, ó. Olha só como estava bem fora, onde a gente precisava abrir esse corredor bucal. Então isso já nos dá um plano de orientação, já nos dá um caminho, né? Nos dá um caminho, exatamente. E é muito simples. E o plano oclusal, né? Seguido pelo plano bipupilar. Então isso nos orienta de uma maneira a estar percebendo se o plano oclusal está correto, né? Se a gente precisa abrir arcada, se a gente precisa
o que a gente precisa fazer. Né? Nesse caso, a gente abriu um pouco, né, Bia? A gente Sim. ampliou o arco dela, né? A gente fez várias correções estéticas, né? Sim. E até no próprio rodete de cera, no plano de orientação de cera, principalmente, porque assim, a gente sabe que a dificuldade que tem de você visualizar como que vai estar o dente num plano de orientação ali. Então, é difícil para o clínico, assim, ele tem que ter muita habilidade realmente para te entregar o plano perfeito, né? Então, isso facilita muito. Pede assim, doutor, me manda uma foto do paciente com rodete de cera. Depois que você fez todas as marcações, linha média, linha do sorriso, tudo, deixa pronto e me manda uma foto. Eu faço essa análise, daí eu vejo, opa, a linha média é um pouquinho mais pra cá. Ah, eu já sei mais ou menos o tamanho do dente que eu vou ter que usar, entendeu? Pela largura do canino, já sei a curvatura labial do paciente, tudo isso facilita bastante no planejamento e evita remontagens. Então, quando eu comecei a fazer isso, diminuiu muito o número de remontagens do laboratório, consideravelmente, porque eu já tenho uma previsibilidade, entendeu? Arco facial. Tá? Arco facial eu sempre bato nessa tecla, que é fundamental, é uma de grande ajuda. Deixa eu sair da frente aqui. Então o arco facial, ele vai servir para o correto posicionamento da maxila em articulador. Então assim, não deixem ele de lado, sabe? Virem amigos do arco, porque realmente vai facilitar muito não a vida adianta de nada vocês. o teu cliente mandar no arco facial, né? Tirar todo, fazer essa tomada no arco facial e você simplesmente tirar do arco e montar como você acha que é. Por você quê? vai ter um charneiro de luxo. Exatamente, vai ter um charneiro de luxo. Aqui ele está te devolvendo o plano horizontal, assim como está no paciente, assim como o paciente tem. Então, às vezes você monta lá, você faz uma montagem, faz um planejamento, vai para a boca e fica torto. Isso exatamente muito comum, por isso. É porque não foi feito essa tomada, né, de posicionamento do arco facial. Então isso aqui é imprescindível para reabilitações grandes, para reabilitações extensas, para reabilitações anteriores, né? É imprescindível. Na verdade, assim, a gente teria que usar para tudo, né? Sim, mas assim, já aconteceram com vocês que fazem uma montagem de dentes, ou um planejamento, um enceramento, sei lá, qualquer coisa, e os dentes estão inclinados para o lado, parece que bateu um vento, tá todo mundo para um lado só. Por quê? Porque você montou no articulador, o teu técnico lá que mexe no gesso, montou, mas eu tô só explicando, montou manualmente. Então ele não teve muito uma orientação da maxila para colocar isso em articulador, entendeu? Então, manualmente tá ok, no articulador tá legal, o plano tá retinho, mas em boca, como que tá? Tá torto. Então, o arco facial evita isso, tá? Então isso é bem interessante. Tá, então aqui nesse caso, como que eu fiz o planejamento? Eu não conseguia provar, não tinha muito o que provar. O paciente tinha praticamente todos os dentes em boca, né? Então não tinha muito como fazer muita previsibilidade, mas através do Keynote, através daquela análise facial que eu fiz lá na frente, eu já sabia mais ou menos aonde que era a linha média do paciente, o que eu tinha que mudar, o que eu tinha que corrigir. Deixa eu perguntar, por que essa paciente perdeu os dentes? Doença periodontal. Né? Então ela tinha uma doença periodontal e daí os dentes já estavam instruídos. Então ela estava com uma perda óssea grande já. Então assim, inevitavelmente mais cedo ou mais tarde ela ia ter que extrair esses dentes. Então eles já estavam instruídos, já estavam com uma extrusão vestibular. Já não estava mais no posicionamento original, né? Tá, então aqui, pela aquela foto do Keynote, eu fiz a marcação da linha média, que estava um pouquinho desviada. Você fez na referência com o antagonista, né? A foto mostrava o antagonista, então a gente se baseou pelo antagonista para poder fazer a marcação da linha média. Então é assim que a gente vê, pessoal. É um pouco, vamos colocar assim, é intuitivo, mas é assertivo, tá? A gente consegue fazer nesse primeiro plano, né? Nesse primeiro passo, a gente consegue a gente já consegue um bom resultado, né? E aqui também, nessa foto lateral, dá para ver a inclinação do dente. Então, como os dentes estavam extruídos, a incisal dos dentes estavam vestibularizadas, então aqui eu já arrumei o posicionamento, eu já coloquei essa incisal para dentro. Tá, então terminei a montagem, né? Fiz um pouquinho de arranjo para não ficar também aquela... Eu não gosto de montar, quem me acompanha sabe, não gosto de montar aquela tecla de piano, aqueles dentes todos retinhos. Eu gosto de trabalhar com arranjo, eu acho que fica mais natural, tá? Parece mais, o paciente aceita mais fácil também, porque não fica com aquela cara de prótese, aquela cara de dentadura, né, que fala.
Então, montei, né, com arranjo, fiz o enceramento ali e a partir disso eu vou fazer o guia multifuncional. Eu fiz o guia multifuncional. O que é esse guia multifuncional? Tá? Eu ia te perguntar isso. Por que ele chama guia multifuncional? Porque tem multifunções, né? Então ele vai servir tanto para guiar o cirurgião dentista no posicionamento dos implantes, quanto que ele vai ter que retirar de osso, tanto as informações que estão ali presentes no articulador. Então eu já tenho ali nesse guia a dimensão vertical, a linha média, o meu plano oclusal, já está todas essas informações ali. Então eu não preciso partir tudo de novo depois que ele fizer o implante. Então aqui a forma que eu faço, eu vou passar um pouco por cima, porque senão é muito maçante, muita informação em pouco tempo, tá? Então eu não vou entrar em detalhes aqui do guia agora, tá? Fiz a duplicação, então eu tenho aqui, né, eu tenho a cópia exata da minha montagem, tudo em articulador, tudo ajustado, certinho, a dimensão exatamente. Para não distorcer, né? Para você poder levar no articulador, ó, aprendeu com as borrachas, colocou na panelinha. Isso, eu fiz umas guias de escape também para não ter um aumento. Detalhes simples, básicos, né, que a gente precisa ter o cuidado, senão não adianta nada fazer isso. Sim, né? é super simples, super rápido de fazer, não tem segredo nenhum, assim, bem tranquilo e fiel, tá? Então, fiz as aberturas do guia, né, para orientar o dentista poder injetar o material, fazer a união dos transfers, unir com a resina Pater. Então, aqui as fotos do momento da cirurgia, né? Então, eu tenho o guia aqui pronto, né? Aí, esse guia é levado em boca para o cirurgião dentista saber quanto que ele tem que tirar de osso, quanto que ele tem que planificar para me deixar espaço para eu fazer uma barra. Mas tem os componentes, né? O mini pilar, aí mais a barra, aí mais o acrílico, mais os dentes. Então, se o colo do dente estivesse acima do nível do osso, com certeza essa prótese teria sela. Não tem como ser diferente disso. Então, ali, nesse momento, o cirurgião dentista já consegue observar isso. Então, se eu tô com o osso, com o rebordo do paciente aqui, abaixo do colo, ele tem que planificar. Claro que a gente sabe que existem limitações, né? Não sou dentista, então também não. Mas a gente sabe quais são as limitações clínicas também e que nem sempre é possível, né, fazer essa planificação. Às vezes o paciente realmente não tem mais osso. Exatamente. Não tem se tirar, né? Às vezes vai pegar o seio. Então, tem diversos fatores, né? Mas a gente está falando assim do ideal, do plano perfeito, né? Claro que tem coisas que fogem um pouquinho do ideal, mas a gente vai tentar o melhor possível. Tá, então aqui só mostrando a união dos transfers, né? Sempre levando a todo momento o guia em boca, né? Fazendo a união sempre ocluindo, pra gente realmente não perder essas referências, pra gente não ter que partir do zero. Então, o clínico ali, o dentista, ele tem que estar bem atento a isso pra gente não perder essas informações. Explica para eles como que o clínico faz para ver se esse guia está bem adaptado. Tem alguma... Tá, eu tenho uma outra foto aqui, ó. Nessa foto, tá? Como eu deixei o palato aqui, como eu deixei o palato desse guia, dá pra ver a isquemia, que essa isquemia indica que o guia tá adaptado. Então ele tá bem adaptado, ele tá apoiando no palato, tem uma isquemia, então ele tá certinho. E o dentista também, ele coloca em oclusão, vê se tá tudo ok, se não tá girando, tal. Tá? E os 3 pontos de GC são fundamentais. Independente, não, a mordida tá perfeita, nem precisa dos 3 pontos. Precisa sim. Tá? Porque, essa transferência. Né? Porque eu vou gerar um novo modelo. Né? Agora eu tenho um novo modelo, agora eu tenho um modelo sobre implante. Eu tenho que levar ele para o articulador. Então, com esses 3 pontos de GC, ele me dá uma fidelidade, ele trava. Então, eu consigo exatamente a mordida correta. Tá, então ali foi feita a injeção do material, né, o silicone leve, o pesado ali por palatina para copiar melhor, né, o tecido mole, a parte de tecido mole. Na verdade, implante não se molda, né, implante se transfere. Então foi feita a transferência dos implantes, dos transfers. Feita a união dos transfers, posicionado. Então o silicone é realmente... Tudo no dia... Tudo no momento da cirurgia. Então foi feito tudo de uma vez só. Para deixar bem, né? Bem colocado, foi tudo no momento da cirurgia. Foi uma carga imediata. Né? Então foi feita as extrações dos dentes e já a planificação do rebordo, a instalação dos implantes e a moldagem, tudo
na mesma cirurgia, no mesmo momento, tá? Então foi feito a moldagem do tecido mole, copiado bem, que isso também é importante para a gente conseguir fazer uma gengiva bem vedada, para não ficar muito com escape de ar, ou pressionando demais, que é aquela prótese que fica extremamente incômoda, que às vezes o dentista não consegue nem instalar, né? Sim. Fica machucando. Então é importante copiar bem essa parte, tá? Então, recebi a moldagem lá no laboratório, né? Então, vou parafusar todos os análogos, fazer uma gengiva artificial. É fundamental fazer gengiva artificial, tá? Para quem trabalha com prótese sobre implante, para a gente realmente ter uma visão, assim, porque às vezes o mini-pilar tá um pouquinho subgengival, aí fica aquele gesso em cima, a próxima não sempre direito. Por vários motivos, né? Até para quem trabalha com fluxo digital sabe que se você não conseguir remover, é difícil você fazer o escaneamento e tudo mais. Então, é importante por vários motivos, né? Condicionamento. Condicionamento, você consegue dar uma pressão, que é a mesma pressão que vai ter na gengiva também, que é um tecido mole, né? Então, trabalhar no gesso duro, direto no implante, não é legal, tá? Para protocolo, tá? Então, pode ser que talvez em outra coisa, talvez... Não sei dizer, mas para protocolo, para reabilitação total, tem que ter uma gengiva artificial, tá? Então, fiz o encaixotamento do molde, que isso facilita também na hora de vazar, para não escorrer todo o gesso. Então... O que você faz no encaixotamento? Então, aqui foi usada uma cera utilidade, né, em volta. Você vê como eu fico gerando conteúdo para vocês, né, pessoal? Você vê aí, ó. Depois aqui eu coloquei uma fita crepe, muito rápido, muito simples de fazer, mas super tranquilo. Dá um auxílio, né? Dá um auxílio e também facilita na hora de dar o acabamento no gesso, na hora de recortar, né? Porque assim, se não faz esse vedamentinho aqui com a cera, às vezes o gesso cai por cima do guia. Aí você vai tentar tirar, acaba quebrando o modelo, sabe? Então vira um caos. Então, para evitar, faço assim que... Sucesso! Tá, então, o gesso, tá? O gesso também é uma coisa que é fundamental, é muito importante, sabe? Hoje em dia a gente tem muita sorte que a gente tem muitos materiais excelentes no mercado, tá? Então, a gente tem à nossa disposição, assim, um gesso que é zero expansão. Por que você usa o zero stone? Eu uso o zero stone porque por ele ser zero expansão. Então, ele foi um gesso, ele foi desenvolvido para isso, tá? Então, todo gesso, ele sofre uma expansão. Todo gesso, ele sofre uma expansão. Se vocês entrarem lá no site, no YouTube, não sei onde que tá, ou no site da Dentona mesmo, tem um vídeo que é feito com várias taças de cristal, com várias marcas de gesso que estão no mercado, bem conhecidas, várias marcas bem conhecidas, e todas são colocadas nessas taças de cristal. Aí, um determinado tempo, as taças elas começam a estourar, todas estouram. Porque houve uma contração, por menor que seja, tem. Então, eu estou gerando um modelo maior do que a boca do paciente. Claro. Assim, é importante frisar que tem gessos que tem uma expansão e ele tem uma indicação para qual uso é. Às vezes é para troquel, porque você precisa de uma expansão para gerar uma estrutura e tudo mais. Sim. Então, para esse caso, a gente não precisa de expansão, né? Então, a gente precisa desse gesso zero stone. Então, se você, às vezes, não está atento a qual gesso você está utilizando, é importante, né? Você prestar atenção nisso. Às vezes, o problema lá da falta de adaptação do teu protocolo, né? Está somente nesse passo aqui, ó, tá? A gente precisa tomar um cuidado, né? A gente precisa tomar cuidado. Geralmente, o que a gente faz? A gente tem um protocolo de trabalho, né? Que a gente manda para o nosso cliente todo o protocolo, o passo a passo, né? O que ele deve fazer a partir do momento que ele iniciar esse caso. E não adianta nada a gente mandar esse protocolo e chegar na hora de vazar, que é onde, digamos assim, a gente vai passar para o auxiliar lá da área de gesso fazer, e às vezes ele vaza com um modelo, às vezes por falta de conhecimento. Então é muito importante a gente estar passando esse conhecimento para quem está fazendo, né? Ou nós mesmos, às vezes, a gente vai lá e tem o capricho e o cuidado de fazer um modelo fiel, né? Um modelo bem feito, tá? Então essa parte é imprescindível, cuidado. É o mesmo gesso que eu uso também nas próteses totais, e isso diminuiu muito o número de reembasamento das próteses totais, porque se eu gerar um modelo maior do que a boca, com precisão, né? A gente trabalha com precisão, e precisão é milimétrico, então a gente precisa estar atento a isso aí, né? Sim, esse gesso é da Dental News.
Fez a propaganda da Dental News aí, ó. Depois a gente vai cobrar o cachezinho lá. Não, porque daí eles vão perguntar, tenho certeza. Tá, então depois do meu modelo, gerado o modelo, recorta, né? Faço as Aí retenções. você já tira direto do lugar. Hã? Já tira direto. Não, não tiro. Ó, não tira, por Não favor, tira do pessoal. guia. Não Não tira do guia. Porque Tem tá, que montar no articulador. tá certinho. Eu vou montar primeiro no articulador, para eu não perder a precisão. Porque o que pode acontecer? Eu tirar do guia, eu quebrar alguma coisa e ele não encaixar de novo no lugar. Tá? Então ficar um pouco... Ou na hora de parafusar de novo, aquele acrílico não desce. Então, assim, antes de tudo, antes de tirar o guia, eu vou levar em articulador. Então, recorto com o guia em posição mesmo. Faço as retenções, tá? E aí eu vou... Detalhe. Vou te cortar porque é importante eles saberem por que você faz essa retenção. É importante, né? Tá, nesse caso de protocolo ou de prótese total? Os dois. Eu faço essas canaletas, principalmente em caso de prótese total, porque eu tenho que tirar e levar esse gesso para mufla, para incluir. Tá? Então eu tenho que incluir com o gesso, né, na hora da fragilização da prótese total. Aí eu isolo bem, passo bastante vaselina antes de incluir na mufla. E depois eu solto com cuidado e essas guias eu vou colar com super bonder e eu posso voltar no articulador depois de acrilizado. Eu fiz uma postagem, né? Vai orientar a gente reposicionar no articulador e fazer o reajuste dessa prótese depois de acrilizado. Então isso aí é um processo, eu aprendi lá atrás, isso com o Dr. Raul de Carli, ele fazia a gente fazer todos esses processos, por quê? Ele economizava o tempo dele, né? Tipo assim, chegava no final, ele não precisava... Não, você já entrega mastigado pro dentista. Então eu recebo muitas vezes, o dentista me liga, nossa, Bia, não precisei nem fazer ajuste, tá perfeito. Claro que às vezes dá um ajustezinho ou outro, mas você já entrega meio caminho andado pro teu cliente, entendeu? Ele não tem que ficar fazendo todo aquele ajuste, porque assim, gente, resina, querendo ou não, ela vai ter uma expansão, entendeu? Por mais que você tome todos os cuidados, deixe lá 12 horas prensado, e aquelas coisas que eu sempre falo e tal, ela sempre vai ter um ajustezinho. Então, faça esse refinamento no articulador que vai dar diferença, tá? No trabalho. No caso do protocolo, como eu não incluo com o modelo, então eu não preciso, mas eu não eu não vou ter que soltar daqui. Mas se precisar, se eu tiver que rearticular alguma coisa, também é fácil de soltar, é tranquilo, tá? Então, o colo, né? O colo no meu antagonista. Lembrando, bem importante, eu uso a mesma base que eu usei lá atrás, tá? Então, aquela primeira base, aquele meu primeiro antagonista, que eu fiz a montagem dos dentes antes da cirurgia, é a mesma. É a mesma montagem. Porque daí eu só transfiro, entendeu? Eu só pego aquela montagem e coloco aqui, só mudo o modelo de cima, o de baixo continua o mesmo. Exato. Então essa de baixo aqui já foi montada em arco facial lá atrás, então ele já está no posicionamento certo. Eu não vou soltar essa base e fazer tudo na mão de novo, entendeu? Ela já está me guiando, ela já está me dando orientação. Tá? Então, ó, aquele modelo lá atrás que eu peguei, antes dos implantes, que eu peguei e fiz o enceramento, eu coloquei aqui, tá? E aí eu vou fazer a transferência dos dentes. Então não preciso fazer tudo de novo, todo aquele trabalho de novo. Já tem uma montagem mandar um plano de orientação pro dentista. Você vê como que é importante o planejamento, né? Lá, aquele planejamento antes de ter os implantes, ele já vai me servir aqui, ó, para eu transferir os dentes para fazer o definitivo, né, em acrílico. É previsível, né? Fica muito mais previsível. Eu já tenho um norte, eu não vou partir do nada. Não tem que mandar de novo um plano de orientação para o dentista, tirar novamente todas aquelas informações que eu já tinha lá atrás. Tá? Então, todas essas informações estão no guia. Então, eu respeitando isso, eu mantendo isso, eu consigo dar uma continuidade maior, eu consigo entregar o trabalho. A partir desse momento, o passo qual é o planejamento? O que eu vou fazer? Eu vou mandar para a prova, eu vou fazer uma barra metálica, eu vou fazer um protocolo provisório, eu vou fazer só uma prova para já fazer uma cerâmica, já vai fazer uma cerâmica direto. Né? Então, né? Poderia. Só não poderia, assim, não seria indicado porque tinha acabado de fazer os implantes. Então, não é indicado você já fazer uma reabilitação de cerâmica já direto, né? Em cima dos implantes com uma carga imediata, né? Com cerâmica. Mas vai que, por exemplo, é um caso que o paciente já está com esses implantes, é uma carga tardia, por exemplo. Né? Ou ele já usa uma prótese, mas eu fiz esse mesmo planejamento, né, para ele moldar. Pode ser também. Então, a partir desse momento aí, o que vai mudar realmente é o direcionamento, né? Então, nesse caso, eu fiz uma placa de prova,
né? Para eu provar. Porque eu precisava fazer algum detalhe. Eu sempre gosto de provar superior, porque é muito estético, principalmente quando a gente está na mesma cidade, que não tem essa questão de tempo, que eu tenho que entregar muito frete e etc. Eu sempre gosto de provar por uma questão estética mesmo, só para garantir o que eu consigo melhorar, para entregar realmente o melhor possível, né? Então, fiz uma plaquinha de prova simples, em acrílico. Essa é a mesma plaquinha de prova que eu faço também para o gym. Então, quando a gente faz também os planejamentos em cera, é a mesma coisa. É a mesma coisa, o posicionamento dos dentes é a mesma coisa, tá? Então, fiz a transferência dos dentes, né? Os dentes já estão ali. Ó, que legal, já está posicionado com o mocap. O mocap prendeu, né? Tá certinho no registro, ó. Tá? Agora o que você vai fazer? Vou jogar uma cera aqui. E prender no modelo. E prender ele no modelo, tá? Então eu tenho aquela informação que eu tinha lá atrás, eu tenho aqui agora, só que sobre implante. Eu só inverti os modelos. Você vai capturar, né? Sobre os implantes para poder fazer a prova com a base em cima dos implantes, tá? Tá, então foi feita a prova estética da paciente, né, após a cirurgia. Então foi visto alguns detalhes, o que poderia melhorar. Ela gostaria que aparecesse um pouco mais os dentes, né, que acompanhasse mais o sorriso, o lábio inferior dela. Então a gente fez algumas modificações, né, algumas alterações antes de fazer Você vê só, sem ter feito nenhum tipo de prova até agora, você vê que o resultado já é bem satisfatório, né? Você vê que ali foi para fazer realmente um refinamento, uma personalização mesmo do sorriso do paciente. Só porque realmente nesse caso a gente não conseguiu fazer nada de prova antes, né? Então a gente estava... Então realmente era mais por gosto dela mesmo, né? Que ela é bem vaidosa e tal. Então é legal quando tem a possibilidade de fazer prova realmente por uma questão estética mesmo, tá? Então foi feitas essas alterações e tal, né? Levei pro articulador de novo, fiz a barra, enfim. Não vou passar esse passo, porque senão vai ficar muito grande. Vamos pular essa etapa, tá? Mas estou aqui, fiz o enceramento, né? Olha só, aqui dá para ver como eu consigo fazer uma prótese convexa, que o paciente consegue higienizar, né? Ó, na lateral eu não estou fazendo cela na prótese, porque o dentista me deu essa condição, na hora da cirurgia ele planejou isso, tá? Então aqui depois de acrilizado, então tudo que eu fiz na cera, ó, tudo que eu fiz na cera é o que eu vou ter na resina. A minha resina sai limpa, eu não tenho que ficar passando broca. Volta uma... Olha só, pessoal, que capricho, né? A questão da morfologia gengival, né? Gengiva livre, gengiva inserida, né? Junção bucogengival. Então, tudo isso, né? A gente é perceptível. Você sai daquela... de fazer mais do mesmo, né? Fazer tudo liso. Eu sei que há um contexto, né? Há uma polêmica. Porque vai reter alimento. Há controvérsias, né? Vai reter alimento se você não fizer um bom acabamento, se você não tiver um bom cuidado. Quando a gente vai fazer toda essa parte de textura gengival, a gente não usa escova para perfurar, tá? Então, isso é um detalhe que eu gosto de frisar, né? Por quê? Porque fulano de tal faz, não sei o quê. Cara, a gente faz de uma maneira que a gente preza pela saúde do paciente, a gente acompanha os nossos casos, né? Os nossos clientes são as provas disso, né? Que a gente mantém o cliente, a gente tem o acompanhamento. Essa paciente, inclusive, é amiga nossa, pessoal. Então, assim, isso, né? Essa texturização a gente faz com uma esponja, tá? É só para criar uma textura superficial. Para quê? Para a escova, a hora que você for fazer o polimento, ela pegar lá e fazer o polimento. Né? É diferente do que você fazer uma perfuração com escovas, né? E perfurar a cera e depois, claro, é óbvio, vai gerar porosidade, vai gerar poros. Tá? Então, é importante a gente frisar isso, né? Porque às vezes eu vejo algumas polêmicas sobre isso e eu gosto, às vezes, de me posicionar de uma maneira diferente, né? A gente não precisa atacar ninguém, mas olha só, a gente consegue um bom resultado, consegue um bom polimento e consegue sim uma boa higienização e um acompanhamento com o paciente. Pode seguir. Então aqui a única coisa que eu fiz aqui foi tirar a rebarba, eu não passei nem lixa, tá? Então, porque se eu ficar passando broca, eu não vou conseguir fazer a mesma anatomia que eu consigo na cera. Na cera é muito mais fácil eu fazer toda essa anatomia. Então, eu tenho bastante cuidado em deixar a cera bem limpa, limpar bem os dentes, passar um algodão com remotos, passar o fio dental nos dentes. Então, eu deixo ele bem limpinho, meu enceramento bem limpo, para que
o acrílico fica assim também, porque às vezes fica uma camadinha fina de cera em cima dos dentes que a gente não vê, e ele sobe por cima do colo dos dentes, tá? Então é importante também usar um bom silicone. Então, assim, são detalhes, são detalhezinhos assim que fazem toda a diferença. A gente não precisa abrir mão da estética e nem abrir mão da saúde, tá? A gente pode trabalhar com os dois em conjunto, não precisa abrir mão de nenhum dos dois. Agora sim, basta, a gente tem que seguir critérios, né? Isso com certeza. Tá, então aqui depois de polido, olha como ela vai ficar mais suave, tá? Então, assim, tá bem polida, tá bem brilhosa a prótese, sabe? As papilas, elas não estão retentivas, né? O paciente não tem aquele acúmulo de alimento, mas eu tô devolvendo para o paciente toda a morfologia natural, realmente, da gengiva, né? Então, aqui a gente consegue enxergar a gengiva livre, igual a gente estava falando, a gengiva inserida, a junção bucogengival, tudo isso eu aprendi com ele, né? Porque o meu trabalho realmente teve uma mudança, uma grande melhora quando eu comecei a acompanhar os trabalhos dele. Porque assim, eu vivia muito no mundo da prótese total. Eu vivia ali naquele mundo da prótese total e sempre estava ali fazendo mais o mesmo. O meu trabalho, assim, já era bom, né? Então, assim, mas eu não conseguia mais melhorar com o que eu fazia, com o que eu sabia. Eu não estava conseguindo conseguir um resultado mais natural. Eu não estava conseguindo. E aí, quando eu comecei a acompanhar os trabalhos do Jim, então eu fiz vários cursos dele, né? Ele me obrigou ela ficava me perseguindo nos cursos, essa é a verdade. fazer cerâmica, a fazer protocolo e tal. E aí eu fui pegando, ele faz a raiz. O conceito é o mesmo. O conceito é o mesmo, é a mesma coisa. Eu gosto de falar assim, de frisar isso. Só muda o material. Né? Muda o material, o conceito é o mesmo. É reabilitar de dentro para fora. Exatamente. Como o Juvenal sempre fala, reabilitar de dentro para fora. E esse é o conceito, né? Desde o planejamento reverso, esse é o conceito, né? É criar essas estruturas internas para você conseguir chegar num resultado como esse. Na resina, na metalocerâmica, na zircônia, na resina fotopolimerizável. Em qualquer uma delas. Sim, o conceito é o mesmo, porque a anatomia da boca é a mesma, ela não muda. Então, assim, eu não mudei os materiais que eu trabalho, eu continuo trabalhando com os mesmos materiais de sempre. Ela tá trabalhando com cerâmica também agora, viu, pessoal? Tá? Daqui a pouco ela vai tomar o meu lugar, hein? Não sei não. Sou apaixonada por resina, mas eu vou dar uma... Tenho que melhorar muito. Mas, assim, o que eu quero dizer pra vocês é que é o mesmo conceito, é a mesma coisa. Aí assim eu consigo um resultado mais natural, tá? Daí, o resultado final, né, da paciente. Então, tudo influenciou no suporte labial. Olha como o lábio tá bonito, né? Então, toda a musculatura, né? A paciente está muito mais jovem. Então, isso já deu uma naturalidade. Então, nesse caso, ela mostra a gengiva, porque é o perfil dela, é natural. Exatamente. Ela tem o lábio que levanta, né? A gente tem exatamente Olha só, pessoal, que louco isso, né? Por a gente, às vezes, se preocupar tanto com alguns detalhes, o paciente, você traumatiza o paciente não quero usar. Eu sofro isso no dia a dia, quando eu vou falar, se eu tocar no assunto que a gente vai fazer uma gengiva artificial para o paciente, ele já fica na defensiva. Por quê? Porque ele tem o trauma da prótese total, às vezes mal executada, às vezes aquelas papilas muito compridas, com colorações muito diferentes do que era o contexto, né, do que o paciente precisava. E o paciente, às vezes, não vem não quer deixar a gente reabilitar com gengiva. Por quê? O hábito sempre foi esconder a gengiva, né? E, às vezes, tem um perfil desse que não precisa esconder. A gente só precisa acertar, fazer da maneira certa, né? Sim, fazer a coloração. Hoje em dia a gente tem excelentes materiais, sabe? As resinas se aproximam muito à cor do lábio. Então não tem por que esconder. Fazendo uma anatomia correta, né? Fica muito mais natural, fica muito mais bonito do que esconder, do que eu subir os dentes dela lá em cima. E quando ela fala, não aparece nada. Isso vai envelhecer muito o paciente. Né? Se ele tá falando, não aparece dente, por quê? Só para não aparecer gengiva? Ou tem que deixar um dente desse tamanho, uma coroa gigante... Sabe? Então não fica proporcional, não fica harmônico, né? Exato. Então são esses detalhezinhos, assim, que a gente tem que ir trabalhando e conversando com o dentista e conversando com o paciente, para realmente a gente conseguir um resultado mais natural. Deixa eu ver se acabou. Não, ainda falta uma coisa. Aí aqui, é bem importante essa parte do planejamento, voltando lá no planejamento,
São a panorâmica da paciente, tá? Então, essa paciente é uma paciente, não sei se vocês conseguiram perceber isso, mas ela é classe 2 óssea, tá? Então, os implantes, o dentista não tinha muito como jogar mais para a palatina esses implantes, porque, né, ela já é classe 2, né? Então, não tinha muito o que fazer. Então, foi posicionado os implantes, só que, não sei se vocês vão conseguir ver daí, tá? Mas, ó, todos os implantes estão mais para vestibular, que é onde realmente tinha osso, onde está o rebordo da paciente, e os mini pilares foram angulados. Então, foi angulado baseado em quê? Baseado no guia. Exatamente. Eu já tinha o posicionamento dos dentes ideal poder ali. recuar, né? Então, em relação ao bordo então do o dentista guia. ali na hora vendo a incisal, onde está a incisal do dente no guia, ele sabe qual angulação que ele vai ter que usar do mini pilar, né? Para que lado que ele vai ter que angular, para que os acessos do parafuso saiam fluido do dente, né? Tenta sair para mais para a palatina, porque se ficar em dente fragiliza, acaba quebrando. Exato. Até mesmo na cerâmica, né? Com certeza, né? Fica muito mais frágil a prótese, tá? Então, ó, nessa foto aqui, olha só como ficou o posicionamento dos implantes. Então, assim, melhor que isso, impossível, assim, tá muito bem feito, sabe? Tá bem planejado, tá ideal. Ele não tá muito palatinizado para dar aquele volume que vai incomodar a língua do paciente, mas ele não tá lá saindo em dente, ele não tá saindo por incisal. Agora, se esse dentista não usa o guia, os implantes vão estar saindo tudo aqui, ó. Exatamente. Todos na incisal, ele ia estar com aqueles dentes finíssimos, ia quebrar, não ia ficar estética legal. Olha só a importância, né, de todo esse planejamento, de todo esse resultado. Aqui é uma prótese em resina, mas agora, para eu transformar essa prótese aqui em uma cerâmica, em uma zircônia pretal, por exemplo, que é aquela técnica que a gente só estratifica a vestibular e preserva toda a parte oclusal, palatina, todas as guias funcionais, né? A gente consegue preservar toda a oclusal e palatina da reabilitação, fica muito fácil agora para eu chegar e terminar o trabalho, né? Graças a um planejamento correto desde lá do início. Então, assim, às vezes o ceramista leva a fama principal, mas a gente tem que deixar bem claro que o trabalho lá na frente, o trabalho definitivo, ele se define até aqui, ó. Aqui você definiu o trabalho. Aqui você ganhou o jogo. Aí é só chutar pro gol, né? Não tem nem mais goleiro. Agora é só entregar, né? Por que eu vou casar com a Bia? Exatamente por isso. Ela me entregar assim todos os trabalhos e eu só vou fazer a cerâmica. Não, mas muitas vezes eu faço o caso, mando pro Ginto, ele escaneia, já fica arquivado, fala, não, esse paciente futuramente vai fazer um protocolo cerâmico. Exatamente. Já fica com o arquivo lá, quando o dentista pronto. dá ok, fresa, eu quero modificar alguns detalhes, eu quero dar uma anatomia um pouco mais um pouco mais elaborada, alguma coisa assim, se eu quiser fazer isso, mas eu tenho todo o posicionamento certinho. Eu venho com uma biblioteca, né, posiciono, eu uso como situ, escaneio, uso como situ, e aí só posiciono a biblioteca que eu tenho no software, escolho lá, se eu quiser modificar uma anatomia, alguma coisa assim, escolho e posiciono. Né, fica muito mais simples, está definido o caso. Então, assim, é o planejamento que ganha o jogo, né? A gente também faz isso, o planejamento a gente faz virtualmente também, né? A gente tem variedade de formas de planejar. Tem diversas formas, o importante é planejar. O importante é não deixar de planejar, tá, pessoal? Então, esse é um jeito, o jeito que eu faço, como eu faço convencional mesmo, mas ela olha para... Mas funciona muito bem. Funciona muito bem. Isso aqui, eu acho que os nossos melhores casos saem dessa metodologia. Não posso dizer que que o que a gente faz com casos impressos fica melhor, porque aqui a gente já tem uma visualização muito mais natural, né? Tipo, coloração de gengiva, a gente já consegue chegar muito mais próximo do resultado. Às vezes, quando a gente vai fazer só impressão, aí só se fizer um fresado e tal, mas aí a gente vai... tudo gera custo, a gente tem que, às vezes, pesar na balança isso, né? Para poder ver o que vai ser mais ideal para aquele caso, tá? E aqui é a área basal, né, da prótese, então ela está convexa, o paciente tem condições de higienizar, está sem célula, sabe? Tem espaço entre os implantes, então tá o ideal para quando for também fazer uma cerâmica, já tá tudo certo, já tá tudo pré-estabelecido, já tá tudo definido. Então aqui, ó, a prótese em boca instalada, aqui não sei se vocês vão conseguir, mas tem até o pontinho de sutura aqui, tá? Que realmente foi um caso de carga imediata. Mas dá pra ver, ó, tem uma passagem de saliva aqui, o paciente tem a possibilidade de fazer uma higienização.
tá? Então ela tá sem cela, Textura tem bem o suporte superficial, labial. né? Textura A textura bem superficial, Ah. bem leve. Assim, claro que essa foto ela tá ampliada em 10 vezes. Né? Vou tirar Detalhe que uma- a gente costuma sempre frisar, né? Olhar os inferiores, tem retração? Vamos fazer uma retração. Né? Uhum, Arranjo, tá? Vamos respeitar o que a natureza está nos falando aqui, né? uhum. Beleza, não, é o ideal de saúde, às vezes não é, mas a gente vai mimetizando, né? Para que chegue o mais próximo do natural possível. Né? Nesse caso a paciente ela já fez uma protocolo inferior agora, tá? Mas ela preferiu primeiro fazer o de cima, depois o de baixo, para não fazer tudo no mesmo tempo, porque realmente era uma cirurgia muito longa e por opção dela mesmo. Não é que não dê para fazer, dava sim. Sim. Mas por opção dela, então, mas hoje ela já fez. Invasivo, né? Até por não ser tão invasivo, tão radical assim, né? Deixa eu ver. Então aqui a foto, né? O suporte labial, sorriso, Formação lateral, do filtro, formação né? do filtro. Formação de arco do cupido, né? Isso aí que a gente, quem me acompanha sabe que a gente bate muito nessa tecla, né? Para fazer, ter o design correto da peça, né, Bia? Ter, volta uma foto, né? Ter esse design, olha só as bossas, né? A bossa canina, né? Ó, esse volume nasolabial, essa depressão no lateral, isso faz com que, passa um slide, esse design faz com que a gente consiga, ó, esse contorno, tá? Filtro e formação de arco do cupido. E claro, né? Posicionamento correto na arcada, tudo isso, né? De repente, em uma outra live, a gente fala um pouco mais sobre tudo isso, né? Sobre essas questões, tá? Porque assim, a prótese, a reabilitação, né, dente gengival, o protocolo, o prótese total, não é só dente, né? A gente às vezes fica muito ligado no dente só, mas a gente tem que ter muita atenção na gengiva, porque assim, por mais que ela não apareça, por mais que seja um caso que não apareça, ela tá lá dentro, ela tá dando suporte, né? Então, muitas vezes fica aquela coisa toda reta, sem nenhuma anatomia gengival, e aí fica aquele lábio esticado, artificial, que o paciente de boca fechada você vê que ele usa prótese. Sim. Né? Porque não tem essa formação no lábio. Então, reproduzir realmente esses volumes, né? Como que tá o tempo aí, Rodrigo? 53 minutos. Nós temos 7 minutos para cortar. Então, vamos Pergunta. fazer as perguntas. Teve alguma pergunta aí, Rodrigão? Como é que tá Teve uma aqui no teu. Na prova do planejamento, vocês usam todos os análogos ou apenas 3 criando o triple? Vivian, TPD. Quer responder? Quer que eu responda? Vivian. Pode responder. É do teu. A gente usa todos os análogos. Por quê? Teve um tempo que a gente fazia lá com 3 UPAs. Mas o que acontecia? A gente não conseguia prever que um ia sair para o vestibular. Um daqueles que não foi usado saiu para o vestibular. Ou um daqueles que não foi usado não tinha inserção. A gente não conseguiu uma inserção passiva. E aí, fazia toda a prótese, chegava lá no final, né, a hora que ia definir, a hora que ia finalizar, chegava e tinha que ligar para o dentista. Doutor, a gente vai ter que trocar o componente porque está sendo para o vestibular. E aí ele me questionava. Tá, gente, mas por que você não viu isso lá atrás? Né? Então, esse é o grande motivo. Então, o que acontece? A gente coloca todos os componentes, checa inserção, checa base, tá? A base, vai ter... Às vezes a gente precisa trocar algum componente. Então, sempre é importante montar com todos as UPAs. É uma economia boba, tá? Porque depois você perde todo o seu tempo e tem que começar de novo do zero, né? E aí, se usar uma úlcula de titânio ou um cilindro de latão, você pode reaproveitar isso, né? Então, você pode esterilizar até se for o caso. Então, tem como você reaproveitar isso. Fica no laboratório mesmo, não precisa nem cobrar do dentista isso, sabe? Porque realmente é fundamental para todos os implantes ali, até mesmo para o dentista sentir a passividade. Sim. Ele vai sentir se está passivo ou não, se está realmente todos parafusando, ele vai falar, tem um implante que não desce de jeito nenhum. Aí na prova você já vê, opa, peraí, me manda um índex então que eu vou dar uma conferida aqui, ver o que está acontecendo. Né? Então a gente já tem essa... Mais alguma coisa aí, Rodrigo? O Vitor Novas perguntou, qual o principal motivo para a soltura de dentes? Parabéns, show de live. Então, o principal motivo para a soltura, se o dente realmente solta e fica aquele casulo, aquela casinha de resina rosa, é por falta de um agente de união. Eu gosto muito do agente de união da Cooser, que é o Palabond, tá? Então, eu aplico esse Palabond antes de fazer a acrilização, porque ele realmente vai abrir o poro da resina, ele vai preparar essa resina para receber uma outra resina, porque elas são resinas diferentes, né?
Então, é uma resina composta. Então, assim, é diferente. Então, usar um agente de união para a soltura do dente é fundamental. Agora, se o dente quebra, daí já é outro problema. Né? Pode ser toque excessivo, falta de um ajuste oclusal, ou às vezes uma lateralidade. Então, ou fragilidade mesmo, às vezes o implante está muito vestibularizado, o dente está super fino, falta de espaço, enfim. Pode ser várias coisas, mas soltura é realmente falta do agente de união mesmo. Mais alguma coisa? Kleber perguntou, após planejamento, qual design da barra protocolo ideal para aplicação, com separação da papila dos elementos ou tudo uma coisa só no metal? Separação da papila dos elementos, tá? Joga o conector da barra, joga lá embaixo. Deixa o pino para você aplicar um dente em 360 graus, tá? Não deixa tudo unido não, tá bom? É uma péssima escolha quando você deixa tudo unido. Uma que você não vai ter passagem de luz ali nas papilas e isso vai fazer com que o paciente reclame. Tá? Então, o ideal é deixar a barra o mais baixo possível, né? Sem comprometer também a espessura, né? Para não ficar com facilidade de torção, tá? Mas o máximo que você conseguir baixar, tá bom? E deixar a passagem, uma passagem de luz mesmo, onde vai ter a região de papila. Para você estratificar o dente em 360 graus. Temos 3 minutos aí para perguntas. Tem mais alguma pergunta aí? Alguém quer aproveitar Dá um recadinho para o pessoal, aproveitar a oportunidade. Pessoal, a gente abriu hoje a página do Instituto Geniton Rodrigues, né? O nosso instituto aqui em Cascavel, o meu instituto, onde eu, a Bia, a nossa equipe vai estar dando aula. Vários professores estarão aqui dando aula junto com a gente, né? A gente começou a divulgar. E eu peço para vocês, quem não segue ainda, entrar aí no Instagram, digitar lá Instituto Geniton Rodrigues e começar a seguir para ter as informações tanto sobre os cursos online, cursos presenciais, né, e cursos de outros professores, né, professores internacionais que a gente vai estar trazendo para estar ministrando cursos aqui. Tá? Então não deixa de nos seguir lá na página Instituto Geniton Rodrigues, tá? Outro detalhe importante, tem vários cursos já à disposição, né? Inclusive tem o curso da Bia, tem o meu curso, eu tenho 2 cursos, né, um chamado DNA, onde a gente usa modelos de referências familiares para estar utilizando, né, esses modelos, escaneamos, fazemos toda a transferência de dados, né, por isso que se chama DNA, porque a gente usa realmente o perfil doador da família para poder transferir para o paciente. Então, uma técnica muito interessante, onde a gente vai usar o material de zircônia com a técnica pretal, com a técnica de cutback, né, e a gente tem também o curso START, que é um curso de iniciantes na área dentogengival. São 2 módulos, todos os 2 cursos são 2 módulos, e as inscrições estão abertas, a gente já tem poucas vagas, tá? Aí temos o curso da Bia, né, Bia, que é o curso... um deles já está esgotado, protocolo, né? Tem abrir uma segunda turma. 1 minuto. Então, Fala do teu pessoal... curso aí também, ó. Não, vai estar acabando já 1 minuto. Então, um minutinho no Instagram. Né? Obrigada, pessoal, por acompanhar, tá? Vocês estão sempre acompanhando a gente. Muito obrigada pelas perguntas, porque isso... Tem mais perguntas, mas... Também vai... Depois a gente vê se a gente consegue responder alguma coisa no Stories, mas isso vai ajudando os outros também, que às vezes a tua dúvida é a dúvida de outras pessoas também, e isso a gente vai fazendo uma corrente do bem. É isso aí. Todo mundo se ajuda. Obrigado mais uma vez, tá, pessoal, por sempre estarem nos prestigiando, né, mandando mensagens de apoio, positivas, nos motivando a continuar, tá? Não é um trabalho fácil, a gente está direto aqui, mas vocês é que motivam a gente, tá? Então, obrigado por acompanharem, né? E um abração para todo mundo aí, tá? Obrigada, pessoal. Até. Tchau, tchau.